Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Esses dois não jogam mais comigo. A frase, dita por Abel Ferreira no vestiário do Allianz Parque após a derrota por 2-0 para o Flamengo, ecoou como um trovão entre as paredes do estádio e rapidamente se espalhou pelos corredores do futebol brasileiro. Não era apenas uma crítica técnica ou uma cobrança tática, era uma sentença definitiva. O treinador do Palmeiras, conhecido por sua intensidade e exigência, havia decidido cortar 2 jogadores do elenco principal. A identidade dos atletas não foi revelada oficialmente, mas os rumores começaram a circular. A derrota para o Flamengo, concorrente direto na briga pelo título, foi um golpe duro para o Verdão. Líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos em 10 jogos, o Palmeiras viu sua vantagem diminuir para apenas 1 ponto sobre o próprio Flamengo, que agora soma 21 pontos. O revés em casa expôs fragilidades que Abel Ferreira não estava disposto a tolerar. A decisão de afastar 2 jogadores foi interpretada como uma tentativa de chacoalhar o elenco e reafirmar o compromisso com a excelência. Nos bastidores, especula-se que os atletas afastados são figuras importantes no vestiário, mas que vinham apresentando desempenho abaixo do esperado. A medida drástica de Abel Ferreira visa não apenas corrigir o rumo da equipe, mas também enviar uma mensagem clara: no Palmeiras, não há espaço para acomodação. A cobrança por resultados é constante, e o comprometimento com o projeto é inegociável. A reação do elenco à decisão do treinador foi de surpresa, mas também de entendimento. Abel Ferreira é conhecido por sua franqueza e por tratar todos com igualdade, independentemente do status ou da história no clube. A mensagem foi recebida: é hora de elevar o nível de desempenho e manter o foco total na conquista do título. A torcida, por sua vez, dividiu-se. Enquanto alguns apoiaram a postura firme do treinador, outros questionaram a exposição pública da decisão e temeram que isso pudesse desestabilizar o ambiente interno. Nas redes sociais, o debate fervilhou, com opiniões acaloradas de ambos os lados. O que todos concordam é que o momento exige união e superação. O próximo desafio do Palmeiras será contra o Cruzeiro, fora de casa. A partida é crucial para manter a liderança e afastar a pressão dos concorrentes diretos. Com a ausência dos 2 jogadores afastados, Abel Ferreira terá que ajustar a equipe e encontrar soluções dentro do elenco. A expectativa é de um jogo intenso e decisivo. Abel Ferreira já demonstrou, ao longo de sua trajetória no Palmeiras, que não teme tomar decisões difíceis. Sua liderança é marcada por coragem e convicção. A frase "esses dois não jogam mais comigo" é mais um capítulo dessa história, que pode ser lembrada como ponto de virada rumo ao título ou como um momento de ruptura. O tempo dirá. Enquanto isso, o elenco segue treinando intensamente, com foco total na próxima partida. A comissão técnica trabalha para ajustar o time e manter o alto nível de desempenho que levou o Palmeiras à liderança do campeonato. A torcida espera uma resposta em campo, com uma atuação convincente e uma vitória que reafirme a força do Verdão. A decisão de Abel Ferreira também reacende o debate sobre a gestão de grupo no futebol. Como equilibrar a cobrança por resultados com a manutenção de um ambiente saudável? Até que ponto medidas drásticas são necessárias? O caso do Palmeiras será analisado por especialistas e servirá de exemplo para outras equipes. No cenário atual do Campeonato Brasileiro, cada ponto é valioso. A competição está acirrada, com várias equipes na briga pelo título. O Palmeiras, apesar da liderança, não pode se dar ao luxo de vacilar. A decisão de Abel Ferreira é um lembrete de que, no futebol, a busca pela excelência é constante e implacável. A frase "esses dois não jogam mais comigo" ficará marcada na história do clube. Se será lembrada como o estupim de uma campanha vitoriosa ou como um erro de gestão, dependerá dos resultados nas próximas rodadas. O que é certo é que o Palmeiras segue firme na luta pelo título, com um treinador determinado e um elenco desafiado a superar seus próprios limites. A torcida, apaixonada e exigente, continuará apoiando o time, esperando que as decisões tomadas agora tragam frutos no futuro.
O caminho até o título é longo e cheio de obstáculos, mas o Verdão já mostrou que tem força e determinação para enfrentá-los. A jornada continua, com emoção e expectativa a cada rodada. No futebol, momentos de crise podem se transformar em oportunidades de crescimento. A decisão de Abel Ferreira pode ser o catalisador de uma nova fase para o Palmeiras, mais focada, unida e determinada. A resposta virá em campo, onde os verdadeiros campeões se revelam. A história do Palmeiras é feita de desafios e conquistas. Cada capítulo acrescenta uma nova camada de emoção e orgulho para a torcida. A frase "esses dois não jogam mais comigo" é apenas mais um episódio nessa trajetória rica e apaixonante. O importante é seguir em frente, com garra e determinação. O futebol é imprevisível e emocionante. As decisões tomadas hoje moldam o futuro do clube. O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, está escrevendo mais um capítulo de sua história, com coragem e ambição. A torcida acompanha, torce e acredita. A exclusão dos dois jogadores também reacendeu especulações sobre o ambiente interno do Palmeiras. Muitos se perguntam se a decisão de Abel Ferreira foi motivada apenas pelo desempenho técnico ou se há descontentamento mais profundo nos bastidores. Embora o treinador português sempre tenha adotado uma postura franca e direta, raramente opta por medidas tão cortantes sem razões estruturais. Isso indica que algo mais grave pode ter ocorrido, talvez quebra de disciplina, falta de comprometimento ou até conflito direto com a comissão técnica. Essa não é a primeira vez que o Palmeiras lida com situações de corte no elenco. Em temporadas anteriores, jogadores como Felipe Melo e Daverson também passaram por períodos de afastamento ou transição, muitas vezes por questões extracampo. Mas neste caso, o peso da declaração pública e a proximidade da disputa pelo topo da tabela tornam tudo mais sensível. Qualquer abalo no grupo pode custar caro numa corrida tão apertada como a de 2025. Abel Ferreira já enfrentou momentos turbulentos desde sua chegada ao clube. Em 2021, teve atritos com parte da imprensa e chegou a ser pressionado pela torcida após uma sequência de empates. Mas sempre respondeu com resultados. Em 2022 e 2023, ergueu taças importantes, consolidando sua imagem de líder resiliente. Agora, em meio à pressão de um campeonato brasileiro equilibrado, ele decide agir de forma preventiva, tentando eliminar qualquer desvio de foco. Os dirigentes do clube, liderados por Leila Pereira, deram respaldo total à decisão do treinador. Internamente, a avaliação é de que a autoridade de Abel é um ativo precioso, e qualquer tentativa de miná-la seria desastrosa. A presidente vê na firmeza do técnico uma forma de preservar a cultura vencedora que se construiu nos últimos anos. Não se trata apenas de afastar dois nomes, mas de blindar um projeto. Entre os nomes especulados pela imprensa e por torcedores como possíveis alvos da decisão, surgem jogadores que já vinham sendo criticados pelo desempenho recente. No entanto, sem confirmação oficial, qualquer citação se mantém no campo da especulação. A ausência dos atletas nos treinos abertos à imprensa, somada ao silêncio das redes sociais, aumenta o mistério e alimenta ainda mais os debates entre os palmeirenses. É importante destacar que o momento técnico do time, apesar da derrota para o Flamengo, continua sendo forte. O Palmeiras lidera o Brasileirão com uma campanha sólida, bons números defensivos e um ataque eficiente. O problema, como destacou Abel em outras entrevistas, é o nível de concentração e entrega que nem sempre é constante. Quando percebe que esse padrão está caindo, ele não hesita em intervir. A próxima janela de transferências pode ser decisiva para entender o desfecho dessa história. Caso os jogadores afastados não sejam reintegrados, é possível que o clube busque reforços pontuais para suprir as ausências. Além disso, outros atletas da base podem ser promovidos, como forma de recompensar quem demonstra entrega e comprometimento nos treinos. Essa é uma filosofia que o treinador português sempre valorizou. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Diante do cenário delicado, os olhares se voltam para a liderança do elenco. Jogadores como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Zé Rafael têm papel fundamental na manutenção da harmonia do grupo. São nomes com peso,
respeito interno e que funcionam como extensões da comissão técnica dentro de campo. A expectativa é que esses atletas ajudem a conduzir o time com maturidade durante esse momento de tensão. Quando o vestiário está fortalecido por lideranças positivas, as chances de que a crise seja transformada em motivação aumentam consideravelmente. O impacto das palavras de Abel não se limitou ao ambiente interno. Profissionais do meio esportivo começaram a debater a estratégia do técnico em programas de TV e rádio, alguns criticando o tom adotado, outros elogiando sua coragem em impor autoridade mesmo diante da pressão por resultados. Ex-jogadores e comentaristas apontaram que decisões assim dividem opiniões, mas que também são necessárias em clubes de alto nível, onde o padrão de cobrança é implacável. Se o elenco entender o recado, o Palmeiras pode sair ainda mais forte disso, disse um ex-zagueiro com passagem pela seleção. Enquanto isso, os treinamentos continuam em ritmo intenso na academia de futebol. A comissão técnica reforçou atividades táticas e físicas, além de conversas individuais com atletas-chave. O foco é recuperar o ânimo do grupo e criar uma resposta imediata já na próxima rodada. Abel Ferreira, que costuma trabalhar com sessões detalhistas e exigentes, aumentou ainda mais o nível de concentração nas atividades, ciente de que a margem de erro diminuiu. Cada treino virou um laboratório estratégico. Nos corredores do clube, outro tema começa a surgir com frequência: a renovação do elenco. Parte da torcida entende que o ciclo de alguns jogadores pode estar chegando ao fim. A declaração de Abel teria sido o gatilho de um processo que já vinha sendo discutido internamente. A ideia de reformular posições específicas e promover jovens talentos ganha força. Com a equipe ainda na briga por títulos, essa transição precisa ser feita com cautela, para não comprometer a competitividade. Abel, por sua vez, mantém sua postura firme nas entrevistas. Sem revelar nomes, reiterou em coletiva que ninguém é maior que o Palmeiras e que vestir essa camisa exige responsabilidade e entrega total. Ele afirmou também que suas decisões são sempre voltadas ao coletivo e que confia plenamente no grupo. A fala, embora direta, teve um tom de cobrança velada, dando a entender que o afastamento dos dois atletas não foi algo impulsivo, mas construído ao longo de semanas de insatisfação. A torcida organizada já se posicionou publicamente em apoio ao treinador. Em faixas colocadas nos arredores do Allianz Parque, mensagens como "com Abel até o fim" e "disciplina e raça" sempre foram vistas. Esse apoio popular reforça o respaldo que o técnico tem dentro do clube e cria um ambiente mais favorável para que suas decisões sejam compreendidas como parte de um projeto maior. Mesmo assim, a cobrança por vitórias continuará firme, como é típico no futebol brasileiro. O clima de vigilância no elenco aumentou. Jogadores que antes viam seus nomes garantidos nas escalações agora sentem a sombra da dúvida. Essa mudança de atmosfera pode ter um efeito positivo, promovendo mais competitividade e dedicação. Em paralelo, há também o risco de que o ambiente fique excessivamente tenso. Tudo dependerá da habilidade de gestão do grupo nas próximas semanas, e é aí que Abel Ferreira será mais uma vez posto à prova. Apesar da tensão instaurada, o Palmeiras continua com um dos elencos mais sólidos do Brasil. A estrutura do clube, a experiência de Abel Ferreira e a confiança mútua construída ao longo dos últimos anos são fatores que podem transformar essa crise pontual em um novo momento de crescimento. Crises bem administradas tendem a fortalecer grupos vencedores, desde que haja transparência, trabalho duro e, acima de tudo, resultados em campo. No futebol, a memória é curta, e uma sequência de vitórias pode apagar rapidamente qualquer instabilidade. Nos bastidores, especula-se que Abel já teria um plano de reestruturação do grupo, com mudanças graduais nos bastidores, alterações de hierarquia entre os jogadores e até mesmo possíveis dispensas ao final da temporada. Tudo será feito com critério, mas com a mesma intensidade que marcou sua trajetória até aqui. A mensagem passada ao elenco foi clara: quem não acompanhar o nível de exigência, ficará pelo caminho. E para quem acompanha o Palmeiras desde a chegada do treinador português, isso não é novidade, é apenas a reafirmação de um comando forte. Na próxima rodada do Brasileirão, todos os holofotes estarão voltados para a atuação do Verdão. A ausência dos dois atletas afastados será percebida com atenção, assim como o comportamento do restante do elenco. A imprensa buscará sinais de desgaste, rachas ou resistência interna.
Mas, se o grupo responder bem, com foco e entrega, o episódio será rapidamente interpretado como um marco de renovação e não de ruptura. Abel sabe disso e trabalha para que a narrativa siga esse caminho. O torcedor palmeirense, apaixonado e exigente, acompanhará cada detalhe com lupa. Afinal, é ele quem sente no peito as alegrias e frustrações que o clube proporciona. Por ora, a fé no projeto segue firme. Há desconfiança, como sempre há em momentos de incerteza, mas também há um histórico de conquistas que sustenta a esperança. Não se trata apenas de um treinador tomando decisões duras, trata-se de um líder protegendo um legado. Esses dois não jogam mais comigo. A frase entrou para a história recente do clube. Não apenas pelo peso das palavras, mas pelo contexto em que foram ditas, pela repercussão que causaram e pelas mudanças que podem desencadear. Como em tantas outras vezes no futebol, tudo dependerá do que vier a seguir. Se os resultados forem positivos, a declaração será lembrada como o grito que reacendeu a chama. Se o time tropeçar, será usada como símbolo de um erro estratégico. Assim funciona o jogo. O que ninguém pode negar é a coragem de Abel Ferreira. Em tempos em que tantos treinadores se calam diante de pressões internas ou se curvam a conveniências políticas, ele optou por agir. Com convicção, com autoridade e com o risco que toda decisão carrega. Se sua escolha foi acertada ou não, o campo responderá. Mas até lá, a mensagem foi dada: no Palmeiras, não há espaço para o morno. Ou se entrega por completo, ou se está fora. O Palmeiras de 2025, embora ainda em busca de estabilidade emocional após o episódio, continua sendo um forte candidato ao título. A liderança na tabela, a consistência tática e o talento do elenco sustentam essa condição. Mas a verdadeira prova de força virá agora, quando o clube será testado em sua capacidade de absorver o golpe e seguir em frente. Se conseguir transformar esse momento em combustível, será ainda mais temido pelos adversários. E assim, mais um capítulo é escrito na saga de um dos clubes mais vitoriosos do país. Com drama, intensidade, tensão e paixão, como deve ser o futebol. E para os que vestem a camisa alviverde, resta apenas uma certeza: o Palmeiras seguirá lutando. Com quem estiver disposto a dar tudo. E sem espaço para quem não quiser acompanhar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.